Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e seja bem-vindo ao primeiro Dúvidas Paranormais, esse quadro onde eu respondo as perguntas que vocês fizeram aqui nos comentários. E se você não sabe do que eu tô falando, se você não entendeu, se você não sabe de onde eu tirei as perguntas, eu lancei um vídeo na segunda-feira passada falando sobre regras adicionais e no final eu disse que eu ia fazer um vídeo semanal, agora toda semana vai sair esse aqui, esse Dúvidas Paranormais, respondendo as dúvidas que vocês deixam nos comentários. Então naquele vídeo eu falei para as pessoas deixarem dúvidas, vocês deixaram muitas dúvidas, muitas parecidas até, então eu fiz um compilado ali das dúvidas que eu vejo mais acontecendo e tudo mais, e trouxe aqui pra vocês hoje, e as perguntas que vocês deixarem aqui nos comentários eu vou trazer semana que vem as respostas do que eu consegui encontrar, do que eu consegui responder. Às vezes algumas dúvidas vocês mesmos tiram ali nos comentários, então eu deixo passar, eu pego realmente as dúvidas mais comuns que eu vejo muita gente com dúvida e trago aqui pra tentar ajudar vocês, beleza? Então vamos nessa. E logo de cara eu já coloquei 3 perguntas aqui na sequência, porque todas elas estão na mesma página do livro e tem até uma explicação meio que junta uma coisa com a outra. Vamos lá. O Igor Gabriel perguntou sobre o custo de PE, né, para executar ritual. Ele deu ali o exemplo do Lâmina Paranormal. Ele perguntou se teria como usar essa trilha do Lâmina Paranormal com o ritual de amaldiçoar a arma ali para tentar diminuir o custo do ritual a 0. E na verdade não dá. Essa era uma dúvida que eu tinha, foi um engano que eu cometi mesmo lá no começo. A regra da página 78 do livro ou 86 do PDF, se você estiver vendo ali no PDF, né, no computador, diz que qualquer habilidade, quando diz habilidade, rituais são habilidades, não podem ter o custo de PE reduzido menos que 1, ou seja, você não pode usar nenhuma habilidade que tenha menos do que custo 1 de pontos de esforço. Isso quer dizer que a habilidade do Lâmina Paranormal é inútil? Não, não é inútil. Por quê? Porque você pode usar aquilo para usar o ritual Dissente, por exemplo, gastando menos pontos de esforço, ou você pode usar em outras classes, fazendo outros rituais, outras habilidades, enfim, que tem essa redução de PE, você pode usar uma habilidade mais forte, gastando menos, mas obviamente, se a habilidade já custa 1, é o mínimo que ela vai custar. Tem uma pergunta também do Tai 8000, ele perguntou sobre o gasto de PE, parecido com a pergunta do Igor, só que o contrário. Ele quer saber se um personagem com Nex 5, por exemplo, que só tem 1 de limite de PE por turno, como que ele vai usar uma habilidade que usa 2. E na mesma página, na 78 do livro ou 86 do PDF, tá ali na mesma seção, inclusive, é dito que você não pode gastar por turno mais do que o seu limite, porém você pode usar pelo menos uma habilidade que gaste PE por turno, ou seja, se você tem uma habilidade ali Nex 5, por exemplo, o ataque especial do combatente, ele gasta 2 pontos de esforço, mas você só pode gastar 1 em Nex 5, mesmo assim você pode usar a habilidade ataque especial. Obviamente você não pode usar o ataque especial que gasta 2 de PE e usar uma outra habilidade que gasta mais 1, aí não pode, mas pelo menos o ataque especial nesse exemplo você pode usar. Então mesmo que você não tenha esse limite para atingir, isso acontece geralmente em Nex mais baixo, mas mesmo que você não tenha esse limite, você pode usar pelo menos uma habilidade no turno. E outra pergunta também, que a resposta tá nessa mesma página, foi a pergunta do Muniz. Ele perguntou como calcula a DT, que muitas vezes aparece ali, DT agilidade, DT força, DT vigor. Ele não entendeu como calcula. Eu já fiz um vídeo há muito tempo atrás de como calcular a DT dos rituais, e ela funciona basicamente para qualquer habilidade. Todas as habilidades você calcula a DT do mesmo jeito, mas eu vou explicar aqui para ficar um pouco mais fácil de entender, até porque o vídeo é bem antigo. O que acontece é, todas as habilidades, seja ritual, seja habilidade de classe, qualquer uma, você vai calcular a DT do mesmo jeito. E o cálculo é 10 mais o seu limite de PE por turno, mais o atributo que ele pediu. Então se cai ali uma DT agilidade, o que isso significa? Que para calcular aquela DT é 10 mais o seu limite de PE por turno, mais agilidade. Então vamos supor que você tem um personagem com 3 de agilidade e você tá em Nex 10, que tá 2 PE por turno ali, o limite de PE. Se você tiver algumas origens que aumentam isso, você vai ter maior, mas de base, Nex 10 é 2 de PE por turno, então você vai ter 10 mais 2 mais a sua agilidade, que é 3. Nesse caso, a DT seria 15. E como eu falei, se você quiser dar uma olhadinha, tá na página 78 do livro, 86 do PDF, é a mesma seção. É só você olhar ali os gastos de PE, você vai entender também, tem a parte de calcular a DT dos testes de resistência. O Atsuya Uchiha fez uma pergunta bem bacana, não tem a ver com sistema, é mais uma opinião minha, mas eu resolvi colocar aqui. Eu espero que vocês gostem também desse tipo de pergunta. Ele perguntou o que eu acho da criação de novos estados de loucura em mesas de ordem paranormal. Ele até fez um comentário falando que eu não gostava muito e tal. Na verdade, eu não lembro em que vídeo que eu deixei passar isso, assim, que eu comentei isso, mas na verdade sim, eu não tenho o costume de usar coisas assim, de fazer outras coisas, outras regras que influenciam demais nos personagens em algumas situações. Mas, como eu falei, é de mesa para mesa. Se você estiver conversando ali na mesa com seus jogadores, ou se você for um jogador e estiver numa mesa que usa outras regras, que usa homebrew, que faz essas adaptações, que cria
coisas novas. E pra você tiver tudo bem, cara, não tem problema nenhum. Eu mesmo já joguei mesas, já joguei uma mesa, na verdade, que usa várias regras diferentes, que tá numa época diferente. Então, se eu não me engano, já fiz até um vídeo sobre essa mesa que se passa lá em 1920. Então tem muita coisa que é adaptada, tem muita coisa que muda. Não tem problema nenhum. Eu falei, eu não costumo usar, se eu for mestrar um jogo, geralmente eu vou tender a usar as regras, digamos, vanilla, né, do livro de regras. Eu não vou fazer muitas alterações. Obviamente, sempre acontece alguma coisa que a gente tem que improvisar, que fazer alguma coisa ali correndo, porque é uma situação inusitada que você não esperava e você vai ter que improvisar. Mas não tem nenhum problema. Se você quiser criar outras situações de loucura para colocar ali nos personagens, para se estiver enlouquecendo, para se estiver naquele estágio ali de menos da metade da sanidade, para pegar alguma coisa diferente, enfim, não tem problema nenhum se os jogadores estiverem se divertindo, se você estiver se divertindo. Eu não vejo nenhum malefício. Eu só acho legal quando algum jogador não gosta. Por exemplo, se você estiver jogando uma mesa que o jogador não tá esperando que o personagem dele vai ter um debuff que ele vai ganhar ali de surpresa, e isso vai atrapalhar o jogo dele dali pra frente. Dali pra frente vai ser mais difícil pra ele jogar, você vai colocar um empecilho pro jogador. Isso pode acabar frustrando ele um pouco. Então, um pouco de cuidado é sempre bom ter na hora de criar essas coisas, mas com certeza eu não sou contra. O Guilherme Reis perguntou como que funcionam as manobras, tá? E é uma pergunta bem bacana, eu coloquei aqui porque existe uma maneira muito simples da gente entender como funcionam as manobras. Manobra nada mais é do que um teste de ataque corpo a corpo que não causa dano. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz uma manobra, você tem que estar corpo a corpo, tem que ser um ataque corpo a corpo, você não tem como fazer uma manobra à distância. Então você vai empurrar, você vai agarrar, você vai quebrar alguma coisa, enfim, esse tipo de manobra. Se você quiser dar uma olhada no livro, tá na página 86 ou na 93 se você tiver no PDF. E o que acontece é um teste de luta com força, só que você vai fazer um teste oposto. Então ele deu um exemplo ali, se um monstro tá em cima de um jogador e você quer fazer uma manobra para sair dele ou para manter ele ali, vocês vão fazer um teste de luta um contra o outro. Quem tirar o maior valor, vence. Então, se você tá tentando fazer uma manobra contra um monstro e você passar no teste, você executa essa manobra. Se você não passar no teste, você não executa a manobra. O Todinho Pão perguntou se é possível usar uma vestimenta de ocultismo pro Lâmina Paranormal, para aumentar ali o ataque dele quando ele amaldiçoa a arma. E sim, é possível. Na verdade, você falou ali para ganhar mais 5, mas não. A vestimenta dá mais 2 num teste de perícia que não seja luta ou pontaria. No caso do Lâmina Paranormal, como ele ataca com ocultismo, sim, você pode usar para ter esse mais 2 ali no seu ataque, é tranquilo. Se você quiser dar uma olhadinha no livro, página 63 ou na 71 do PDF. O Cauã Medeiros perguntou como funcionam esses itens ritualísticos que a gente precisa ter para conjurar os rituais, né? Os itens de sangue, morte, conhecimento e energia. Na verdade, eles são itens paranormais, tá ali na página 66 do livro ou na 74 do PDF, e ele conta como um item normal. Você vai usar ele e ele dura a missão toda. Assim como um item paranormal, se você for usar ali amarras ou qualquer uma outra, ele vai durar a missão inteira, a não ser que você quebre ou que você desperdice ele de alguma forma de propósito. E em termo de regra, ele vai durar tranquilamente, você pode usar. E, como eu falei, são elementos que você usa para rituais. Então, de energia, um celular, pedaços de fio, essas coisas. Conhecimento, pergaminhos, livros, qualquer coisa relacionada ao elemento de conhecimento. Morte, cinzas, crânio, coisas relacionadas a tempo, fio de cabelo, relógio quebrado, essas coisas. E, para sangue, qualquer navalha, um corte no seu próprio corpo, coisas relacionadas a sangue, e você deixa ali no seu inventário e ele vai funcionar tranquilamente. É um item normal que vai contar no seu inventário e você pode usar. Como você precisa executar uma ação para conjurar um ritual, ele já faz parte. Então você pega ali o seu componente ritualístico e faz o seu ritual. Se você tiver com ele na sua bolsa, obviamente você vai precisar pegar, você vai gastar uma ação de movimento para isso. O jogador sincero fez uma pergunta bem inusitada. Ele perguntou se dá para jogar uma sessão de ordem sem usar o sistema de ordem. Tecnicamente dá, você pode fazer o que você quiser. Um RPG é para você se juntar a galera e se divertir. Agora, você até me pediu ali uns exemplos, né, algumas recomendações. Eu não tenho tanto conhecimento assim de sistemas de RPG, tá? Mas, se eu não me engano, tem um sistema de RPG de Call of Cthulhu que é bem parecido. Eu acredito que seja essa a sua pergunta. Você queira jogar uma sessão com um clima de ordem paranormal, de investigação, de mistério, de monstro, de perigo, mas não usar o sistema do ordem, tá? Então, se eu não me engano, tem um sistema de Call of Cthulhu que dá pra usar. Ele é bem punitivo, se eu não me engano. Então, toma cuidado pra usar esse sistema, porque com certeza vai rolar TPK fácil. Se eu não me engano também, eu posso estar muito errado, mas eu acho que na primeira temporada do Ordem Paranormal, lá atrás, o Selbit usou um sistema chamado de Exoterroristas. Se eu não me engano, até daí que vem o nome Exoterroristas, que hoje é um delírio coletivo, ninguém fala desse nome, mas existe esse sistema que, se eu não me engano, ele usou parte desse sistema, adaptou alguma coisa, enfim. Dá pra jogar sessões de RPG
com esse clima de paranormal sem necessariamente usar o sistema do Ordem, mas eu não tenho tanto conhecimento. Essas recomendações que eu trouxe para você é mais o que eu lembro de cabeça do que eu tenha visto. Eu não vi exatamente nenhum desses sistemas a fundo, mas se você quiser dar uma olhada, eu acho que você pode encontrar o que você quer. E o Ians fez uma pergunta também bem legal, eu quis trazê-la aqui para compartilhar com vocês, não sei se vocês gostam desse tipo de resposta, mas vamos lá. Ele quer saber como foi a minha primeira experiência, quando foi a minha primeira experiência com RPG. Na verdade, a minha real experiência, minha primeira experiência com RPG foi há muitos anos atrás, no ensino fundamental ainda. Eu tinha alguns amigos que jogavam RPG, levaram um livrinho pra escola, que era um livrinho bem pequeno, até me emprestaram pra eu ler, pra eu entender um pouco. Eu não entendia nada, eu achava que era só criar uma ficha ali que nem tava no livro e sair inventando qualquer coisa. Eu nem usava dado, nem nada, era só brincando mesmo, criança fazendo zoeira com papel e caneta e riscando uma folha. E depois disso eu meio que esqueci, eu sempre tinha RPG ali como referência de várias coisas, mas eu nunca mais joguei. Eu fui ter contato de novo com RPG com o Ordem Paranormal, inclusive é por isso que eu acho que hoje eu sou tão fã desse universo, porque lá atrás, quando saiu o primeiro Ordem Paranormal, lá com o Daniel, o Thiago e a Liz, eu assisti e eu falei, nossa, RPG, faz tempo que eu não ouço falar nada sobre isso, deixa eu ver. E quando eu me dei por mim, já tinha passado mais de 2 horas que eu tava vendo 4 pessoas rolando alguns dados na internet. Então foi aí que eu realmente revivi essa paixãozinha que eu tinha por RPG e comecei a acompanhar o Ordem, comecei a querer saber mais sobre o mundo de RPG, entender um pouco mais como que tava, saber quais eram as novidades e tal, mas ainda é tudo muito experimental pra mim, tá? Desde o Ordem que eu venho acompanhando um pouco mais, mas essa primeira experiência foi realmente há muitos e muitos anos atrás. E eu acho que é isso. Eu trouxe muitas perguntas aqui que foram feitas por várias pessoas. Eu trouxe o nome da primeira pessoa que eu li. Se eu não li o seu nome, me desculpa, mas eu agradeço muito. Eu li todos os comentários, foram quase 200 comentários ali, quase 200 perguntas, então teve muita pergunta repetida, teve pergunta que tava em vídeo, então, tipo assim, eu não teria por que responder, porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso, e também tiveram outras perguntas que vocês mesmos já foram discutindo e chegando a conclusões ali nos comentários. Então eu fiz um apanhado do que realmente foi mais perguntado, que menos respondido, que gerou mais dúvida e tentei trazer aqui para vocês. Se ficou alguma dúvida, se eu não respondi a sua pergunta, deixa aqui no comentário que eu vou ler e trazer um vídeo na semana que vem, continuando aí e respondendo as perguntas de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo novo de vídeo que eu tô tentando trazer. Se você curtiu, não esquece de deixar um like e também de se inscrever no canal para não perder esses outros vídeos que agora vão sair toda semana, também montando fichas, falando das criaturas e falando desse universo. Já tem o Enigma do Medo, a gente vai ter, não sei se vai ter gameplay ao vivo, gravada, fazendo tutorial, enfim, a gente vai ter muita coisa ainda para falar desse universo, beleza? Então muito obrigado e olhos sempre abertos.